E na avaliação de vocês, como é que fica essa situação das chamadas emendas via Pix? Começando primeiro pela Damares. É um tema super relevante, Yasmin. Para quem está nos assistindo agora, o nome já é autoexplicativo. A emenda Pix, como o nome diz, ela permite que o parlamentar destine diretamente recursos públicos do orçamento federal para municípios, estados, obras específicas, mas sem uma rastreabilidade, sem uma vinculação direta a nenhum tipo de convênio. Então, essa é a principal crítica. Se, por um lado, as emendas PIX, elas permitem, né, elas são fruto de uma emenda constitucional de 2019, elas dão mais agilidade, mais eficiência na transferência de recursos. Por outro lado, ela peca um pouco nesse aspecto da transparência. E essa questão foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal em duas ações, uma pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e outra pelo Procurador-Geral da República, ministro Paulo Gonet. E o principal aspecto é a falta de transparência que levou o ministro Flávio Dino a conceder essa liminar que vai ser submetida ao julgamento do Colégio Decisório Total do Supremo a partir do dia 16 em plenário virtual. E nessa liminar, como você bem destacou, ele suspende algumas emendas e submete outras a critérios de transparência, dentre os quais a inscrição, o cadastro naquela plataforma geral eletrônica que tem, que chama TransfereGov. Então, o Supremo aí, no fiel da balança, se miscuindo um pouco em um tema central do Congresso Nacional, em ano eleitoral, o que atrai todos os olhares da política e dos cidadãos também para o que está rolando aí nessa dinâmica entre os poderes de Brasília. Tiago? Sem dúvida alguma, a emenda Pix ela representa um avanço aí em rastreabilidade, mas como a Damares bem pontuou, é algo que ainda precisa de pequenos ajustes para a gente dar efetividade a essa rastreabilidade. Quando a gente fala que um parlamentar ele consegue uma emenda e leva recurso aí para os municípios da sua base aliada no seu estado, a gente sabe que esse recurso ele vai sem destino nenhum. E esse recurso é um recurso público. Logicamente que ele tem que ser enviado para as bases, para que as obras públicas sejam feitas corretamente, mas a gente está dando um passo aí importante na rastreabilidade desse recurso. Ou seja, quando você chega para um amigo seu e faz um Pix, ele faz um Pix por alguma razão. E essa razão vai ser explicada agora pela rastreabilidade das emendas. É um ponto muito importante, logicamente a gente tem aí procedimentos a serem instaurados, né, inscrições ou algumas documentações para efetividade essa rastreabilidade, mas a medida é vista como positiva pela maior parte das pessoas, tanto oposição como situação. E aí tem dentro do Congresso Nacional uma grande repercussão, né? Até a gente trouxe aqui no início do jornal que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, vai recorrer dessa decisão do ministro Flávio Dino. Há essa possibilidade, né, de Lira apresentar esse recurso, né, Damares? Sim, a gente chama em direito de agravo regimental, que é o recurso que a gente interpõe contra medidas que são monocráticas. Isso é importante dizer, porque a tensão é tão grande, nós temos um único ministro do Supremo suspendendo a eficácia de uma emenda constitucional. Essa é a dinâmica do Supremo Tribunal Federal, é uma das principais críticas ao controle de constitucionalidade, que é a possibilidade de medidas liminares monocráticas, dadas por um ministro só. Por isso, o referendo que já está agendado aí para o dia 16, no qual todos os ministros vão se manifestar se concordam ou não com essa liminar do Dino. E no Congresso Nacional existe uma certa divisão, apesar de todos os partidos se valerem da emenda Pix, porque ela desburocratiza, ela dá mais agilidade na transferência do recurso. O PT, o Novo e o PSOL são os partidos que menos se valeram das emendas Pix, então eles têm assim, essa resistência e concordam com o diálogo de que é preciso ampliar a rastreabilidade desses recursos repassados, mas, por outro lado, em anos eleitorais, nós temos um grande fluxo de transferência de recursos e, num país como o Brasil, complexo, multitudinário, a necessidade, de fato, de repasse ágil e eficiente de verbas. Então, nós temos aí o Supremo nessa posição assim, bastante delicada, uma decisão individual de um ministro, né? Lembrando também, Yasmin, que esse tema dialoga com o orçamento secreto que foi julgado pelo Supremo em 2022. A diferença é que, no caso do orçamento secreto, o relator
ele tinha a centralidade do poder de transferir ou não esses recursos sem rastreabilidade. Com a emenda constitucional que alterou essa dinâmica, isso foi pulverizado e cada parlamentar tem, de fato, essa legitimidade, essa competência de transferir recursos. Então, já houve um avanço desde o orçamento secreto, houve essa descentralização, então as emendas PIX, elas desburocratizaram e avançaram nisso, mas ainda há possibilidade de melhoria em termos de transparência e de rastreabilidade das verbas que são repassadas para que cada consumidor, cada contribuinte possa acompanhar para onde vai o dinheiro do imposto dele, porque a gente está falando disso, né? Orçamento federal, verba pública. Independente de que posição você tenha, seja você situação ou oposição ao governo, é interessante para todo mundo que está em casa acompanhar o andamento dessa tal rastreabilidade. Isso quer dizer, o contribuinte tendo acesso à informação e saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Então, apesar de parecer uma matéria que afeta tão somente aos poderes ou que está distante da população, é um passo muito importante. Assim como o Pix não existia há pouco tempo atrás e hoje todo mundo já incorporou ele na sua rotina diária, essa rastreabilidade de recurso público, ela é um ponto importantíssimo para que a gente dê avanços importantes. Então, isso tem tudo a ver com você que está aí em casa. É a rastreabilidade do seu dinheiro, não é um dinheiro que vem de lugar algum, né? O dinheiro público é o dinheiro de todos nós. Aproveitar esse gancho você falando, porque tem gente falando aqui no chat exatamente isso, de que tem coisas que são muitas decisões que interferem, que são com dinheiro público, que é do contribuinte, e o próprio contribuinte às vezes não sabe como fiscalizar e não é consultado para tomar essa decisão. Então as pessoas estão fazendo essa análise e estão querendo estar mais próximos dessas decisões tomadas pelos representantes eleitos pelo povo. Vale lembrar, né, que o Congresso Nacional é uma representação do que a gente escolhe aqui fora. E aí você falando de recursos, volto para um outro assunto, que é a questão da tributação dos prêmios ali que vão ser concedidos para os atletas olímpicos quando retornarem ao Brasil dos Jogos de Paris. O presidente Lula assinou a medida provisória para isentar essa premiação de imposto de renda. E aí eu começo com o Tiago, que é advogado tributarista. E aí, Tiago, o que isso significa? Pode ter alguma vamos dizer, alguma influência ou algum rescaldo ali para os cofres públicos, porque a gente está falando de abrir mão da arrecadação, apesar da gente ver os atletas ali e tudo mais, mas a gente está falando de abrir mão da arrecadação de recursos. Como é a sua avaliação sobre isso? É interessante, Yasmin, que geralmente nas notícias a gente vê o governo aumentando imposto e isso gerando polêmica. E pela primeira vez o governo tirou um imposto e isso deu polêmica do mesmo jeito. Para você ver que a gente nunca está fora da polêmica, né? E a tributação está no centro dela. É preciso pontuar algumas coisas. E prejuízo efetivo aos cofres públicos não vai ser o caso. Pelo menos ele não é de grande monta. Por quê? Porque nós temos, infelizmente, somente 15 medalhas. Muito feliz pelos nossos atletas que lutam aí com condições bem precárias de treinamento, a grande maioria deles. Nós tivemos aí um fenômeno, Rebeca Andrade, unindo aí o país na torcida, trazendo ouro aqui pra gente. Mas o fato é que prejuízo efetivo, pelo menos de grande vulto aí para o cofre público, ele não vai existir, porque são poucos medalhistas olímpicos. Mas o fato e a polêmica que é trazida é no seguinte sentido. Quando você tem um medalhista olímpico, ele recebe um rendimento, aquela premiação que ele recebe ali por ter conseguido uma medalha. E ele é tributado por isso. Muita gente vive sua vida no automático e não sabe que quando recebe, ou sabe que quando recebe o seu salário ali, tem uma mordida do leão, que para a grande maioria dos casos é 27,5%. O atleta profissional que está ali na Olimpíada, ele está exercendo sua profissão. Então, quando ele recebe essa premiação, ele também é alvo da tributação do imposto de renda a 27,5%, como eu, você, a Damares ou qualquer outra pessoa. Então, o grande ponto que surgiu a polêmica foi por que o governo, em época de Olimpíada, ele vai isentar o atleta olímpico e outros atletas que vão competir daqui a um mês, numa competição internacional representando o Brasil, eles não têm o seu rendimento isento. Ou seja, será que é justa essa isenção ao atleta olímpico? É interessante que aqui a gente tem o tributário
imiscuído na vida real, ele está ali mexendo com paixões, porque como brasileiros todos estamos unidos aí, torcendo pelos nossos atletas. Mas quando vem uma medida para tirar a tributação, lógico, todo mundo é a favor de menos tributo. A questão que fica no ar, principalmente num programa como esse, como Visões, do outro lado, você tem uma pequena parcela de atletas recebendo benefício. E tem ainda um detalhe adicional. Esse benefício ele atende aqueles que precisam e outros que também não precisam. Exemplo, você tem o benefício para atletas que não têm tanto apoio, como o nosso ilustre Caio Bonfim, que foi medalhista de prata ali no esporte não tão conhecido, né? A marcha atlética, que não tem tanto apoio notoriamente. E do outro lado você tem o Gabriel Medina recebendo ali a medalha de bronze e também tendo seu rendimento isento. Então veja, você dá uma isenção, você privilegia tanto Caio Bonfim como Medina do outro lado, que tem realidades totalmente diferentes. Não se trata de ser contra ou de querer atrapalhar o esporte, mas a questão gera polêmica se essa medida é isonômica, ou seja, se ela atinge as pessoas que ela realmente deveria atingir. Damares? O Thiago é um apaixonado pelos esportes e nos deu um panorama total dos concorrentes olímpicos, e eu concordo com ele, porque em matéria tributária a gente tem que ter uma postura principiológica, porque a gente está falando da tributação do contribuinte. Olha como os temas dialogam, né? Se a gente fala de emendas PIX, é o investimento, a destinação pelo parlamentar daquilo que foi tributado no bolso do contribuinte. Então, por mais que sejamos simpáticos a essa medida, que pode significar um incentivo aos atletas que já têm uma trajetória tão difícil aqui no Brasil, fica a questão do casuísmo, né? Por que nas Olimpíadas e por que na competição no mês que vem? Né? Por que o tratamento deles vai ser diferente do nosso? Então, por mais que a tributação tenha vieses políticos e questões muito setorizadas, o princípio da isonomia, de tratar todos iguais, é fundamental, porque ele pode abrir oportunidades para outras discrepâncias, outros tratamentos desiguais que não sejam assim tão simpáticos aos nossos olhos, né? A gente poderia até traduzir isso para quem está em casa e tirar o tributo de cena e o medalhista olímpico. Vamos supor que você tem no mesmo condomínio ali o Gabriel Medina morando na cobertura de 600 metros quadrados, com piscina em cima e tudo, e um outro atleta não tão favorecido, sem tanto patrocínio, morando numa outra unidade desse mesmo condomínio de 10 metros quadrados. Como os dois foram medalhistas olímpicos, o condomínio decide não cobrar a parcela de condomínio do Medina e também desse outro atleta que mora em 10 metros quadrados do mesmo condomínio. E aí, você acharia justo isso? Será que você seria a favor? Você ia gostar de ver o Medina não pagando o condomínio porque ele foi medalhista olímpico, mesmo tendo super condições e morando no melhor apartamento do condomínio, e outra pessoa desfavorecida também nessa situação? Essa analogia mostra a disparidade e mostra que essa isenção ela atinge pessoas que precisam e também que não precisam. E é destinada a uma pequena parcela. Poucas pessoas desse condomínio foram para as Olimpíadas. Então, não é uma questão, deixo aqui um registro público e até o meu agradecimento a todos os atletas olímpicos. Sou super fã do Medina, como a Damares falou, sou um apaixonado pelo esporte. Atualmente corro aí, pratico corrida, então a medalha do Caio Bonfim foi muito importante ali na marcha atlética, mas é uma questão de princípio. Para onde essa norma está destinada? Ela está destinada a favorecer poucas pessoas numa situação bem peculiar. Os atletas que vão competir no mês que vem no Mundial de Corrida, na Superliga, em várias outras competições, vão receber seus prêmios e vão ser tributados em 27,5%.